Repetir o mesmo dia já pode ser muito angustiante para várias pessoas. Agora imagina estar preso em um looping temporal. Essa é a premissa dessa fanfic de My Little Pony. Sem zoar, realmente é isso, né? E a gente vai acompanhar a Twilight tentando sair desse looping temporal. Sim, a Twilight, a pônei mais estável do desenho. Oi, meninas! Oi, Twilight! Como vai? Muito bem, muito bem! A gente não começa pelo dia 0, em qual todas as fanfics por aí de, sei lá, vírus. Estamos no dia 32. Twilight deixou o recado e vamos ver o que ela deixou. Basicamente, ela disse que usou várias combinações de feitiços e conseguiu fazer um que conseguisse sair do espaço-tempo e quebrasse o looping. Essa é a única forma de manter o calendário, né? Que ela conseguiu deixar o diário fora do tempo e preservar o diário, então quando o dia resetar, o diário ainda vai estar com as anotações dela. E o único jeito para deixar a sanidade dela meio estável, né? Nesses momentos, nesses dias. E vocês podem notar que esse já é o dia 32 e ela conseguiu só agora. Quer dizer que isso é mais difícil do que parece. Ela disse também que ela ficou presa no dia 23 de março e parece ser a única que foi afetada. Quando perguntada por Pinkie Pie e Applejack, etc., falam que a Twilight tá louca ou o genérico de sempre, né? E obviamente ela foi falar com as principais a tentar ajudar nisso, que foi a Luna e a Celestia, talvez até a Candace. Só que todas rejeitaram a Twilight falando que isso nunca aconteceu com outro pônei. Pelo menos não que anotaram e falaram entre si. Então meio que a Twilight está sozinha. Twilight fez vários testes já desde o dia 23 de março. Ela disse que ficou acordada até as meia-noite, depois das meia-noite, só que toda vez que a lua subia, ela desmaiava e acordava no dia 23 de março. Então meio que não funcionava ela ficar acordada de noite. Ela testou outro teste de cortar os cabelos e a crina, para ver se alguma coisa era afetada no próximo dia, mas não, nada foi afetado no corpo dela. E ela cita que todos os dias são iguais, com Spike subindo e oferecendo o café da manhã. As mesmas palavras e os mesmos diálogos. Se eu fosse a Twilight e visse o desgraçado do Spike, o personagem mais chato de My Little Pony, vindo no meu quarto todo dia falando as mesmas coisas, quem não estaria no Voo Destino? Mas até agora a Twilight nunca não tomou uma decisão impulsiva, pelo menos até agora. Ela cita que já tentou sim lançar um feitiço nela mesma, porque talvez isso tire ela do looping, só que ela só testou com organismos orgânicos, né, como a crina e o cabelo. Então testar nela mesma é pedir para se matar. Como todos os dias estavam sendo resetados e ela já está ficando cansada, ela cita isso, então ela tenta tirar umas férias, chamando as amigas para um piquenique. Ela cita que sente saudade das amigas e que realmente não é as amigas delas que estão ali, porque de qualquer jeito ela vai acordar no dia 23 de março como se nada tivesse acontecido. Então ali ela tá sozinha, ela não tem amigas. E se tiver, ela vai conversar os mesmos tópicos, os mesmos assuntos. E a gente pode ver algumas quebras da personalidade dela, né? Como ela reclamar sobre a Applejack não ter tempo pra ela. Citando que ela prefere ficar na fazenda ajudando do que ficar com ela. Falando que ela é menos importante do que a fazenda. Só pra depois riscar isso do diário. Essa com certeza não é uma atitude que a Twilight tomaria. Porque a Twilight é uma pônei muito lógica. Então tomar essas decisões é meio impulsivo. Depois pulamos pro dia 129. Ela cita que já está exausta demais pelo cansaço mental. E cita que todos os testes estão falhando, dando errado. Que a exaustão mental está afetando muito ela. E também nesse texto aí, ela cita que o Spike colocou muito mais açúcar no seu café reclamando sobre isso, só para depois riscar novamente. Ela tá ficando muito louca nesse negócio. Antes disso, ela falou que ia tirar férias. E realmente tirou. Ela tirou uma férias indo para outro lugar. E ela falou que se sentiu muito bem. Isso é muito da hora, pra ver que ela realmente tá descansando. Só que a Twilight tem um limite de quantas conversas ela pode escutar todo dia. Ela fez essa mesma coisa aí, mesma viagem, mais de 3 vezes. Foi muitas vezes que ela fez. Então ela tava ficando louca com o mesmo assunto, mesmo diálogo. Então é uma questão de tempo pra matar um aí, né? Ela cita que a dor de cabeça voltou. Pior ainda, e o estresse estava consumindo ela. Ela cita que não aguenta mais ver a Harriet falando dos mesmos vestidos, que são vestidos novos que ela comprou. Passar o tempo com os amigos dela estava sendo reconfortante pra ela, estava sendo bom, até completar 1 ano. Sim, já tá mais ou menos 1 ano aí, e ela tá no mesmo lugar, ela não deu progresso e parou de estudar, ela simplesmente desistiu. Ela cita a amiga dela de novo, falando sobre tudo o que aconteceu nesse meio tempo, e falando que coisas muito grossas das amigas dela, falando tipo, se ao menos elas calassem a boca, eu odeio isso, é tão irritante. Citando isso diretamente a Harriet e a Rebel Dash.
E isso tudo foi no dia 297, perto de completar um ano. No dia 441, sim, 441, são apenas 2 linhas xingando de fracasso. E eu disse que isso ia acontecer. Por várias vezes que a Pinkie Pie perguntou se a Twilight estava bem por causa da sua exaustão mental, a Twilight não aguentou mais. Ela matou a Pinkie Pie. Infelizmente foi a Pinkie Pie, foi a primeira. E ela cita que ficou chorando nos braços da Pinkie Pie no próximo dia, falando desculpa. Provavelmente ela se sentiu muito culpada com isso. E isso é a melhor parte da fanfic. Ela não enfatiza que a Twilight vire uma serial killer, e sim que sente o peso da culpa. E isso é bizarro, porque ela tá literalmente sozinha, porque no próximo dia reseta, então a Pinkie Pie vai estar lá no próximo dia. Então qual é a consequência disso? Inclusive ela matou a Pinkie Pie no dia 446. No dia 500, sim, no dia 500, ela finalmente se opta a se machucar. Sim, eu tô falando daquele método. E obviamente ela se mostrou muito relutante sobre isso, porque ela só testou com organismos não vivos, como o cabelo dela. Agora vai testar com ela mesma. Talvez seja a única forma de escapar nessa porra. Então, a Twilight sobe a montanha mais alta que acha e pula, só pra depois ela acordar na cama. Sim, rapaziada, nem a morte salva dela. E isso virou um círculo. Um ciclo. E infelizmente essa é o final da história. Sim, esse é o final da história, o final mais cabreiro possível. Essa história é muito boa por causa que não é tipo qualquer outra como Cupcakes, né? Não enfatiza o gore. Tanto que ela disse que também matou Spike, só que não é citado tanto assim. É como se fosse só uma confissão, porque talvez ela podia ter matado outros amigos dela, mas, né? Eu vou deixar essa fanfic disponível para vocês verem. Ela é bem longuinha, mas vale a pena se você ver em todos 2 dias, tudo em 2 dias. Eu vi tudo em 1h30. Eu sou viciado. E, enfim, se você tiver mais ideia aí de vídeo, comenta aí. E esse foi o final dessa história. E lembre-se, a Twilight nunca foi a melhor pônei mesmo, né?